Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando na varanda, eu sou o Michel Simões, episódio número 167. Thiago Faria, Chico Firman, negócio arriscado. Tom Cruise, 1983. Quando eu falo de Tom Cruise, eu lembro de Chris Lume, claro. Opa! Chris Lume, você que batizou esse título, por que negócio arriscado? Porque vamos dizer que nós vamos falar de dois personagens que fazem coisas assim, vamos resumir como trambique. Ótimo, Muito bem, Cris, muito bem. Bom, vamos falar de dois filmes hoje. O primeiro destaque é o A Mula, filme dirigido pelo Clint Eastwood, que como a Cris já destacou, é o Clint fazendo trambiques. Depois entramos em mais detalhes de que tipo de trambique. Thiago, o que mais nós vamos falar hoje? Vamos falar também sobre Poderia Me Perdoar, um filme em que Melissa Macari faz trambiques. Chico Firman. Que dupla, hein? Nóis. Melissa e Clint e trambiqueiros. Melissa e Clint, você vê que, né? Você viu que o Clint Eastwood tá com 90 e quantos anos? 90 88. mesmo? 88. 88. Faz um cara de 90. Tá ali, parecido. né, fazendo. Fazia tempo que não aparecia, né? Em frente às câmeras. Fazia E se uns você 5 anos. espera ver assim o Clint Eastwood estilo Tom Cruise, de camisa e cueca, deslizando pela sala, olha que Não ficou muito longe. Olha que talvez você veja. Temos o Clint de cueca deslizando pela cama. Se você quiser ver o Clint de cueca, esse é o filme pra você, A Mula. Anote bem. Anote A Mula Fique na sua agenda. Prepare-se. Falaremos sobre ele daqui a pouco. Porque Mas tem antes outro momento, né? temos o tema da semana, porque afinal, Chico, essa é a semana de um certo evento hollywoodiano que um seria... eventinho. Que nós estamos falando há 6 meses dele. Seria o cantinho dele, né? O Oscar! Ê, vocês deram confirmar no Face, gente? Nossa, não fiz isso, eu esqueci. O pessoal vai achar que eu não vou, ó. Cris, Saco. Cris, Tem eu o preciso- interesse? Preciso mandar o smoking pra lavar, Cris, me lembra? Pois é. Exato. Na noite de domingo, é claro, estaremos na Rede Globo, mas antes disso... Nós não estaremos na Rede Globo, mas o Chico Firman Ah, é verdade. estará na Rede quase, Globo. Quase isso. Eu vou comentar o Oscar na CBN, junto com a Tatiana Vasconcelos. Ela me chamou, me convidou mais uma vez. Ano passado eu fui também. E se vocês puderem, se vocês acharem que vale a pena, eu estarei lá dando meus pitacos e comentando o Oscar ao vivo. Faça igual aqueles avós antigamente que assistiam o jogo ouvindo o radinho de pilha, abaixavam a televisão. Então, abaixem o som na televisão e ouçam o Chico comentando o Oscar enquanto vocês assistem. Eu vou fazer Fica a isso, vou dica. fazer. Não vai ter o Rubinho, né? Então... Muito melhor, né? Chico Firman. Nossa, a primeira disponível. vez em toda a história, acho que desde que ele começou a comentar o Oscar, que não vai ter o Rubens Avó de Filho comentando uma festa do Oscar em algum lugar. É meio triste, né? Pensar mas um pouco, mas assim, cada um ao mesmo tempo, encontra o seu caminho, né? eu acho que precisava dar uma renovada também, né? Então verei o Oscar pela TV, acompanharei no Twitter e ouvirei o Chico na CBN, tudo ao mesmo tempo, é multitasking. Isso que é um Oscar completo, Você né? também vai Completo. fazer cobertura lá? Não sei ainda, possivelmente também farei uma cobertura, mas aí, sei lá, vou me multiplicar, né, nas 3 pessoas e também pela varanda, mentalmente, sei lá, vamos cobrir, estaremos acompanhando o Oscar. Quem nos Muito acompanha nas bem. redes sociais vai saber que Sim. nós estamos aí Estarei... fazendo trambiques, Cris, sobre o Oscar? Não, Sempre. jamais, né? Não. Por isso, vamos começar o episódio E aí, de Chico? hoje falando sobre o Oscar com as nossas apostas para vocês acertarem tudo no bolão, é isso. Vamos fazer a Isso. aposta hoje, vamos fazer o que o Chico tinha pedido pra gente, que é A listinha falar dos os 8 nossos quem filmes. seriam os nossos 8 filmes dentro do universo do Oscar, mas antes você podia falar, teve prêmios essa semana? Teve o último grande prêmio. Na verdade, teve os prêmios de som, que também foram entregues essa semana. E quem ganhou, Bohemian Rhapsody, ganhou os dois. O dos editores de som e o dos mixadores de som. Surpresa alguma? Não, na verdade, estava meio cotado, assim... Talvez não para os dois, mas assim, como cada sindicato só pode eleger um universinho de filmes, assim, cada um quis dar o prêmio para o Bohemian Rhapsody. Ignoraram outros filmes que estavam até mais cotados. Mas enfim, tudo bem, vamos lá.
Talvez ele ganhe no Oscar de novo, né? Vamos lá. E o grande sindicato da vez é o Writers Guild of America, no sindicato dos roteiristas, que deu um balé aí nas nossas previsões. Não ajudou em nada as pessoas que estão querendo apostar o Oscar, porque o melhor roteiro original não foi nem Roma nem Green Book, foi a 8ª série, que a gente comentou aqui, e que não foi indicado ao Oscar de roteiro. E o melhor roteiro adaptado foi Poderia Me Perdoar, que a gente vai falar daqui a pouco, que não era nem de longe o favorito. Tinha pelo menos 2 filmes mais cotados que ele, que é o Infiltrado na Clã, que é o favorito pro Oscar nessa categoria, e o Se a Rua Bill Falasse, que a gente falou na semana passada, e que desde o começo estava muito cotado para essa categoria, é baseado num livro muito famoso e tal, então eram os 2 filmes que estavam mais cotados ali. E o Poderia Me Perdoar entrou, deu um balé, ganhou o melhor roteiro adaptado. Então bagunçou um pouquinho mais as previsões. Chico, todo mundo tá ganhando prêmio, então, no pré-Oscar. Daqui a pouco vai ter prêmio pro Grande Circo Místico, talvez? Olha, talvez aconteça. É uma possibilidade, né? Quem sabe ganha aí uma melhor fotografia. Melhores efeitos visuais, talvez. Melhores efeitos visuais para um filme sul-americano que se passa num circo. Circo, talvez. Baseado no roteiro adaptado. Aí tem mais chances. Feito a partir do roteiro adaptado. Mas, com isso, Chico, o balanço é... Cada sindicato premiou um filme. Cada sindicato isso premiou histórico? Um filme. Eu acho que sim, viu, Michel? Porque você não tem nada que junte 2 prêmios. Esse é o favorito. Então não tem. Saiu uma reportagem, vou falar rapidinho sobre ela, no New York Times essa semana, que é muito interessante. O autor, ele ouviu 20 pessoas que votam na academia, e ele não quis fazer assim, esse vai votar nesse, vai votar nesse. Ele quis meio que entender o que cada um dos filmes indicados para melhor filme, quais são as visões diferentes que cada um filme desperta. Por exemplo, uma das conclusões que se chegou é que A Favorita e Vice são 2 filmes que são considerados meio que derrotados nessa temporada porque não ganharam nada. Então, A Favorita tem uma visão muito positiva do filme, o povo gosta do roteiro, das atrizes, da produção do filme, mas é um filme que assim, não vou perder o meu voto, porque tem esse pensamento muito na academia. Quero votar no que vai ganhar. Voto porque esse filme não teve nenhuma coisa tal. E o Vice, ele realmente dividiu muito a academia, como dividiu todo mundo, na verdade. Muita gente não gosta do filme, acha ele raso, acha o filme meio fraco mesmo. Então, elogia-se muito os atores, mas só isso. Então, são 2 filmes que não tem muita chance. O Bohemian Rhapsody, o pessoal também acha um filme fraco, acha um guilty pleasure, todo mundo achou delicioso ver as músicas. O Rami Malek foi apontado como melhor ator pelos 20 entrevistados. Mas o filme é considerado messy, é uma bagunça, então acho que também está meio descartado. O Nasce uma Estrela, teve um das pessoas que votou, acredita que o filme perdeu, na verdade, o interesse de votar no filme depois que ele não ganhou nenhum Globo de Ouro importante. Então tem isso também, aquela coisa de... vou no... o que eu tinha falado antes, né? Vou no que tem chance, o que pode ganhar e tal, não sei o que lá. Então deixou meio que o filme pra lá. O Infiltrado na Clã é visto como um filme muito sério, muito importante, um filme que vai ter no futuro, vocês vão lembrar dele, que se ganhasse seria um filme que eles não se arrependeriam de ter premiado. Aí eles citaram Shakespeare Apaixonado, por exemplo, como exemplo contrário. Um contraponto. Mas, ao mesmo tempo, a visão do autor, juntando esses depoimentos todos, é que é um filme que não gerou um envolvimento emocional com os membros da academia. Então, portanto, as pessoas respeitam o filme, gostam muito, acham que seria muito interessante ver o Spike Lee no palco, fazendo um discurso que podia viralizar e tal, mas talvez falte um amorzinho para poder votar no filme. O Green Book, muita gente amou o filme na academia, adora o filme mesmo, não comprou tanto esse discurso de racismo, mas deixa eu lembrar. Mas ao mesmo tempo também parece que é um filme que divide muito, então não tem essa unanimidade toda que talvez seja necessária para premiar um melhor filme. O Pantera Negra tem umas coisas interessantes, porque as pessoas gostam do filme, no geral, quase todo mundo falou que ia votar nele nas primeiras posições, mas ao mesmo tempo tem um pensamento que é tipo assim,
eu não vou... Que é engraçado, que não é exatamente o que a gente pensava. Tem um cara que é citado, que ele fala, não, filme de super-herói e tal, aí depois ele fala que nem viu o filme. Então, a gente acha que esse seria o grande preconceito em relação ao Pantera Negra. Mas não, o discurso maior é tipo assim, é um filme da Marvel, a Marvel é da Disney, a Disney foi quem tá tomando conta das bilheterias e transformando os outros estúdios, as outras produções em fracassos. Então a Disney é a culpada disso, a gente vai dar um Oscar pra Disney, sabe? Ela já tá ganhando rios de dinheiro. Politicagem aí. Pode ser um negócio, uma visão interessante de como as coisas vão ser pesadas. E o Roma, a ideia, assim, todo mundo gosta do filme, acha que o filme é muito meritoso, muito importante, muito premiável, que é um trabalho bonito e tal. Acham meio boring também, acham que é difícil, que é um filme lento, aquela velha história tal. Mas o grande problema é a Netflix. Então, eles se dividiram muito. Ou eles vão votar no filme, abraçar a Netflix, trazer, dizer, agora beleza, estão juntos, todo mundo junto, vamos lá, beleza, vem pra cá. Ou então não acha que não tem nada a ver. E um dos caras que falou que assim, não vou votar no filme da Netflix, ele falou que tá tão culpado por não votar no Roma, que ele acha que é o melhor filme, que ele vai votar no Cuarón só pra dar prêmio de consolação. Pra se sentir um pouco melhor. Ele vai votar no Cuarón como diretor, mas não vai votar no Roma como filme. Então tá essa bagunça. Eu acho que eu falei dos 8, né? Todos. E é interessante ver porque assim, tem muitas coisinhas diferentes, muitas visões que cada filme desperta. O que vai contar é o filme que realmente assim, tem um pouco mais de unanimidade. Não unanimidade de ser o melhor, mas de ser um filme que não é tão desgostado por muita gente. Porque eu imagino que vai ter muita gente colocando Green Book lá em cima e lá embaixo. Eu acho que vai ter Pantera Negra mais ou menos, acho que vai estar meio no meio. Eu acho que vai ter Roma. Eu não sei se Roma vai ter tantos nãos assim. Eu acho que ele vai ficar mais pro meio também. Então não sei. Provavelmente assim, o filme que vai ganhar é um filme que desagrade menos gente. Muito bem. O que o Chico fala de colocar lá em cima e lá embaixo é que os integrantes da academia fazem uma lista na categoria de melhor filme em ordem de preferência. De 1 a 8, é né? o chamado Preferential Bellow. E aí tem a somatória por pontuação, pesos ponderados, bem planilha Excel. Isso para eleger os indicados. E agora eles simplesmente vão contar pela pontuação. Né? O mais votado ganha. Não, o mais votado não. O mais pontuado. Tá. Assim, quem estiver lá em cima. Mas o que acontece? Se um filme tá lá em primeiro, então ganha tipo 8 pontos, porque é o primeiro dos 8. Mas ele também foi votado lá como o penúltimo ou o último por um outro votante. Ele vai fazer menos pontos do que o cara que foi votado 2 vezes em segundo. Em segundo ou em terceiro. Sim. Entendeu? Então, na verdade, muitas vezes ganha o filme não preferido, o mais amado, mas o menos odiado. Exato. É que é uma fórmula para buscar o filme que gerou alguma unanimidade, se aproximou mais de uma unanimidade. Então não foi nem o amado ou o detestado, mas aquele que todos gostaram, o mais regular, todos admiraram, o mais regular. Opiniões, Exatamente. Eu vou botar o link dessa matéria do New York Times lá em inglês, obviamente. Dá para ler em espanhol também, mas é bem interessante ler, tem mais detalhes aí, ele faz uma análise bem legal. Legal, curioso. Já que nós estamos falando de tudo isso, Thiago, nós vamos fazer nossas apostas agora pro Oscar, já que estamos no embalo aí. Vamos fazer nossas apostas para as categorias principais, mas eu queria saber, Chico fez um desafio pra gente no programa passado. Diferente do desafio primeiro? Qual foi esse desafio, Chico? Refresca a nossa memória. O seguinte, assim, temos Querido, 8 você filmes... fez o desafio ou só as apostas? Desafio? Muito bem. Gente, eu só vou votar no Shallow, gente. Tá bom. Vamos combinar. Vamos deixar claro O isso. desafio que eu fiz foi o seguinte, assim, a gente fazer qual seria a nossa lista ideal com os 8 indicados. Cada um falar quais são os seus 8 indicados. Então o Chico descolou a lista dos filmes elegíveis, que é uma cacetada de filmes. 347 filmes. Tá vendo?
O Thiago, que é um menino muito aplicado, leu a lista inteira. Leu mesmo, E tenho pior que certeza. Eu também, Eu li. eu também, tá? Também Então, além tenho do certeza. bolão, nós vamos lançar o desafio, é isso? As pessoas Isso. podem mandar pra gente também os 8 Ah, filmes que se elas gostariam? quiserem, olha, entrem lá no blog cinemanavaranda.com e deixem a lista. Quais são os 8 filmes que vocês queriam que estivessem lá indicados ao Oscar? Então não basta bolão, tem que ter desafio. Tem que Muito tem que bem. participar do desafio. A lista mais louca Tem. a gente vai trazer pro episódio da semana que vem. Boa ideia. E o que importa é participar, né? É mandar comentários, vir aqui. Sim, a gente participar tá lá da lista lendo, interagindo, é bem legal. O meu parâmetro, já falando sobre esse desafio, foi além dessa história de pegar a lista dos 300 e tantos elegíveis. Eu quis fazer um Oscar mais ou menos realista, sabe? E não simplesmente Realista? colocar os meus filmes favoritos e fechar Eu a conta. fui mais básico, eu peguei meus Você colocou seus favoritos e coloquei fechou a conta, sem- jogou tudo no Excel, os que saíram lá em 8 Exatamente, primeiro. é. Foi Entendi. praticamente Ah. isso. Desculpa aí, mas a sua é mais interessante, só isso. Então Não. traz pra gente aí. Não, Quais são os não, 8 que você é que imaginou? todas são interessantes. Todas são válidas, Todos os né, critérios bicho? são legais. E é legal, é interessante que a gente tenha adotado critérios diferentes para estabelecer, porque, imagina, agora são mais de 8 mil pessoas votando no Oscar. E cada um vai pela sua cabeça, Com gente. certeza. Vou fazer os que tem mais chance, vou fazer os que são que mais representam Hollywood, os que eu gosto mais e tal. Eu posso Enfim. dizer que a minha lista nunca seria a lista final de 8 indicados, mas nunca. Você quer começar, bicho? Não, porque tem poucos americanos na minha lista. Começa você, Thiago. Seria um Oscar totalmente Seria o internacional. Festival de Cannes, de Oscar, né? Provavelmente. Seria o Bem, festival de Cana, então eu ia tomar um porre e votar no Oscar. Eu fiz mais ou menos, meio a meio, então é bem meio realista e meio fantasia. Ah, mundo da olha aí, fantasia, ó. tá? A verdade se revelando. Mas eu acho plausível pro tempo em que a gente vive e tudo Era mais. possível. Eu essa deixaria- O tempo que a gente vive, importante, É um hein? tempo de diversidade, né, Chico? Muito bom. De Sim, abrir a Boa, cabeça. boa. Ah, perfeito. então votou no Fred Mercury. Bohemian Rhapsody em primeiro. Não, são 8, né? Eu deixaria 4 que estão na lista do Oscar, porque por motivos variados, o Roma, claro, é o filme que eu gosto muito, e também por ser o grande filme da Netflix, um dos filmes mais elogiados do ano, merece estar lá, tem a vaguinha do Roma. Infiltrado na Clã também, Spike Lee merece, o filme é muito bom, também gosto muito, tá representando também um tema que está muito em alta no ano, merece. Pantera Negra também, o filme da Marvel, que conseguiu seu espaço, eu não tiraria o Pantera Negra do Oscar. O Nasce uma Estrela, que é um filme que eu não sou tão fã assim, mas eu acho que merece. Um filme que representa bem esse cinema mais clássico, o Bradley Cooper se revelando um bom diretor, Lady Gaga, e tem Shallow, como a Cris sempre gosta de lembrar, uma bela música. Não é mesmo? Não é mesmo? Não apenas a Cris, você também, viu? Mas aí, o que eu faria é Quais uma são as coisa que o mudanças Oscar aí? não fez, que foi, primeiro, destacar filmes mais independentes, que eu acho que o Oscar deixou de fora, os filmes independentes americanos. Concordo. Então, e também diretoras. Eu colocaria o Sem Rastros, que é o filme independente de uma diretora, e é um dos meus filmes favoritos do ano. Eu acho que mereceria estar entre os 8. O Oitava Série eu colocaria entre os 8 também. Olha! Tá vendo? Porque ele representa Verde, não só o cinema indie, mas um cinema mais jovem, um cinema que traz ideias ali que o Oscar parece que vai demorar ainda uns 10 anos para assimilar. Então, a Oitava Série eu colocaria entre os 8. Colocaria o First Reformed, porque representa aí um indie mais radical e um pouco mais ousado mesmo, que não fica naquela ousadia de perfumaria da vaga Paul Thomas Anderson. Seria um bom representante da vaga Paul Thomas Anderson e não um representante fake da vaga Paul Thomas Anderson. E o oitavo, aí eu arriscaria bem, seria aquele que entraria para surpreender mesmo e mostrar que o Oscar está se abrindo para o mundo, que seria o Assunto de Família do Koreeda. Muito bem, muito bem. Essa Muito é a minha lista do Oscar. Curiosa, Gostei da sua lista. Inclusive, mas, assim, tem um pouco da minha também. Eu E também, aí, Chico, traz a também sua. peguei alguns filmes que já estavam indicados, que eu acho que são importantes e tal, e outros filmes que eu gostei muito. Dos que estavam indicados, eu peguei acho que 3 só. Roma, também, e Infiltrado na Clã, que eu acho que tinha que estar pela importância do filme. E Pantera Negra, por causa do papel do filme no ano e tal. Então, esses 3. E aí eu já mudei totalmente, eu já fui pro lado bom da vida, vamos dizer. Eu colocaria Em Chamas,
que tá lá. Não teve nenhuma indicação em Chamas. Não teve. Não, tá lá na lista. Tá de lá na elegíveis. lista, sim. É, Em Chamas eu colocaria. E Assunto de Família eu também colocaria. Então já tem 5, né? Isso. Aí eu colocaria Ponto Cego, que é um filme que eu adorei esse ano, achei muito bom. Seria É o o meu indie sexto. o indie do Chico. É o indie black do coisa. 3 black já, olha, tá vendo, ó? Infiltrado na Clã, Pantera Negra e Ponto Cego. Seria o meu sexto. Meu sétimo é a 8ª série, que eu também colocaria, porque eu acho que ele representa o cinema indie americano, de uma maneira geral. E o meu décimo é ótimo, né? O meu 8º, eu fiquei na dúvida entre alguns filmes. Primeiro, um filme que eu gostei muito, Chico sempre enganando a gente, que né? foi Os Irmãos Sisters, que é do Jacques Doillon, que ele foi pra Hollywood Jacques fazer... Jacques Audiard, desculpa. Fazer o filme, e eu nem não esperava que ele fizesse um filme bom na vida, ele fez. Eu gostei muito da animação Mirai, que tá indicada coisa, mas eu resolvi tirar todos desses dois e colocar O Outro Lado do Vento. É ousado. Teríamos 2 da Netflix, mas tá perfeito, Chico. Muito bom. Gostei da sua lista. E você, Michel? O Burning e o Ponto Cego ficaram ali, seriam as outras 2 posições da minha lista, mas eu tive que Só queria transformar a sacrificá-las. lista de 8 em 10. Vocês viram que o First Reformed, ele estreou com um nome muito louco, né? A gente falou sobre isso A gente vai já, falar não? sobre isso mas num puxadinho. Ah, então tá bom. A minha lista de 8 é muito parecida com a de vocês, mas... Oh! Mas tem alguns filmes... Tem um filme, principalmente, que vocês vão se surpreender, tenho certeza. Eu ia colocar o filme do Orson Welles, mas eu pensei que ele era meio ao concurso, que deixaria destacado, mas não colocaria Você que ele como decide os essas 8. coisas. Cada um decidiu como Você- quiser, essa que é a regra, né? Não tem regra, A essa que é mais vontade, legal, vai. exatamente. Então eu coloquei Assunto de Família, Uhum. Burning, Ó, Roma, ó. Cold War. Você botou a lista de filme estrangeiro na O Cold War seria possível. Acho Seria- bem plausível. Aliás, ele quase provavelmente eu não entrou, né? duvidaria do Cold War. Ele quase provavelmente entrou. Aí, não tem filme americano até agora, né? Aham. Aí, o meu indie seria Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Vocês podem me apedrejar, vocês dois. Mas é o meu indie. Só não vai apedrejar porque é dirigido por uma mulher que eu não botei nenhuma. Que bom. Nasce uma Estrela, Infiltrado na Clã. E pra fechar a lista com a grande surpresa, A Trama, filme francês, que tá lá na lista. Ah, A The Trama Workshop. tá lá? Se tá lá, eu posso Olha colocar. Legal. É isso. Laurent Que bom. Cantet. Lohan Kanté, exatamente. Cris, e você? Não sei, ainda não tem essa lista. Vamos deixar pro episódio que vem. Fala só um filme, Cris, que você colocaria. Um filme que é do seu coração. Que que não- você Primeiro colocaria. Homem. Primeiro Homem. De preferência que um filme que não esteja, pra gente pensar aí. Gente, não, tem que pensar. Eu não dei uma olhada nessa gloriosa lista. Eu vou dar uma olhada com Você calma. tem até o fim do tá bom, programa tá de bom. hoje. Até o final do programa eu trago. E agora vamos fazer as apostas, né? Escolhemos as que isso é no carnaval, As nossas seleções. Não, as seleções, Ah, as categorias, as categorias, mais que consideramos mais importantes. Filme, direção, ator, atriz, coadjuvantes e filme estrangeiro. Pode começar, Thiago Faria. Começar por que categoria, Michel? Vamos falar a categoria de todo, rodar a categoria de todo mundo? Eu acho que é legal. Melhor. Filme estrangeiro, Thiago. Roma. Roma vai ganhar. Roma vai ganhar, Chico, eu também acho. Roma. Cris? Roma. Então temos unanimidade que E estrangeiro é um vai filme ser que eu Roma. votaria também. Eu também votaria. Eu Eu ainda votaria no tem, Assunto de Família. tem pessoas ali que estão achando que o Guerra Fria tem chances, porque a academia meio que dividiria entre o Roma e o Guerra Fria, e aí daria os prêmios principais pro Roma e o prêmio de estrangeiro pro Guerra Fria, mas eu acho que na hora do vamos ver isso não pesa não, viu? As pessoas votam no filme que elas viram, que gostaram, que acham que Eu merece. duvido que tenha muitos votos assim, mas acho que mesmo assim o Roma vai ganhar. Mas se não, seria com certeza o ano de ganhar a Guerra Fria, se o Roma não tivesse ali. Pois é. Pelo menos eu imagino. Eu concordo. Concordo com tudo. Atriz coadjuvante. Thiago, você começou, vai ser sempre você agora. Atriz coadjuvante, que a mais cotada é a da Se a Rua Regina Bill King, fala. Eu não daria o prêmio pra ela. Eu gosto da cena em que ela faz, que é boa no filme, mas eu não sei. Quais são as outras concorrentes? Tem as duas da favorita. Duas da favorita, a Amy Adams e a Marina de Tavira. Jesus, que difícil. Acho que eu daria pra Rachel Weisz. Que ganhou o BAFTA. Rachel Weisz ganhou Eu o também BAFTA. gosto da Rachel Weisz. Mas quem vai ganhar?
Ah, mas quem vai ganhar? A do Se a Rua Bill Falasse. Então, Regina King vai ganhar, Regina King. mas você gostaria que a Rachel Weisz Sim, ganhasse. olha, já desvirtuei, tô falando antes que eu pois gostaria. é. Não, a que vai ganhar é a Regina King. Eu que também é acho isso? que a Regina King vai ganhar, mas eu também votaria na Rachel Weisz, com uma pontinha de vontade de votar na Marina de Tavira. Chico Firman. Divido muito essa sua vontade, porque eu gosto muito das duas. Na verdade, eu gosto da Emma Stone também muito. A Eu Regina só não King, gosto da na Amy verdade, Adams nesses eu filmes acho aqui. legal, mas eu não acho nada demais. Eu prefiro as duas, a favorita e a coisa. Eu acho que ganha a Regina King por uma questão de marcar território, dizer, sabe, premiar uma atriz negra. Eu acho que eles querem fazer isso, né? Me parece que eles querem, apesar dela ter perdido a indicação pro SEG e pro BAFTA. Eu acho que eles querem fazer isso e eles querem meio que dar um prêmio importante para o Rua Bill. Eu votaria na... Bem, como vocês votaram na Rachel Weisz, eu vou votar na Marina de Tavira, então. Muito bem, Chico Firman. E aí, Chico? Agora, Thiago, Seria uma grande surpresa Imagina. a vitória da Marina de Tavira. Não, E é Tavira possível, viu? Porque eu nessa acho categoria possível. eu acho possível. Eu acho Porque essa possível. categoria de coadjuvante Eu acho sempre possível traz porque surpresa. você pensa, o único lugar onde ela foi indicada foi no Oscar. Ela não teve mais nenhuma indicação importante. Eu acho que, na verdade, nenhuma mesmo. E essa categoria, com a Regina King meio fragilizada, porque ela não teve indicação pro SEG por coisa, quem ganhou o SEG foi a Emily Blunt, que nem indicada tá. Quem ganhou o BAFTA foi a Rachel Weisz. Eu acho que tá bagunçado. Eu acho que tem chance de dar uma Amy Adams como um prêmio de consolação. das principais é a que tá mais aberta. Eu imagino. Eu acho. É engraçado Em que era resumo. a categoria mais fechada no começo da Foi temporada, no abril, agora é né? uma das mais abertas. E ator coadjuvante, Thiago? Ator coadjuvante é o Mahershala Ali. Difícil Sem falar dúvida. que Acho não que, é ele, acho que né? já é dele esse prêmio. Acho que fechou essa Eu também categoria. acho. O... Cris? Também acho que não tem muita disputa, né? Mas E é o nosso Ele e o preferido Shallow. também? o Não, nosso preferido? Não sei. não. O meu preferido é o Richard Grant. Eu nem acho gigantesca a interpretação, mas eu acho o personagem mais interessante do Mahershala Ali. O Adam Driver, pra mim, é qualquer coisa no filme no Infiltrado na Clã. O Sam Elliott também não me pega. E o Sam Rockwell, eu odeio aquele filme, então... Então, Quero que o filme mude. isso aí, Chico, que você falou, eu concordo com suas opiniões. E por critério de eliminação, unicamente, meu preferido é o Mahershala Ali também. Eu daria o prêmio pra ele. Eu também daria o prêmio pra ele, mas eu ficaria um pouco tentado com o Sam Elliott. Eu não acho tão desprezível assim, tem uma cena ou outra, mas eu acabaria... Tem uma cena ou outra, né? Vou dar o prêmio. Até porque ele tem poucas cenas. Mas nesse mesmo, prêmio né? de coadjuvante, uma cena muito boa Já faz a diferença. Garante, né? Garante. O Gina King tá provavelmente que ganhando diga- Oscar que conta diga de o uma Regina cena, King. né, provavelmente. Pois é. Atriz. Glenn Close, né? Glenn Close ganha mesmo, Glenn Chico? Tá Close fechado, você ganha. acha? Acho que ganha. Glenn Close ganha. Eu acho que ganha, eu acho que assim... apesar Olivia do BAFTA Colman, ter ido pra talvez? Olivia Colman, eu acho que é a única possibilidade de se não der Glenn Close. Mas eu acho que é tipo assim, é uma instituição. Sabe, uma atriz já foi indicada 7 vezes. É uma atriz que o povo ama. Eu acho muito difícil dar outra coisa. Tem a bagunça de muita gente votando que entrou nova e tal, então isso pode dar ajudar a Olivia Colman, mas mesmo duvido. assim, poxa, eu até fico na dúvida assim, a minha favorita é a Olivia Colman. Só que A sua se favorita eu é a fosse Olivia votar, Colman. a favorita, verdade, e foi sem pensar. Mas se A eu minha fosse também. votar, é bem capaz de eu votar na Glenn Close. Que absurdo. Porque você Chico. ia querer. Exato. É que acho que esse fator de queremos ver a Glenn Close subindo no palco Cara, e fazendo o grande discurso da carreira Não dela. votaria de jeito Eu também, nenhum eu na não Glenn votaria. Close. Eu não votaria. Eu acho que ela ganha, mas Olivia Colman, sem dúvida, é meu voto. Mas também, vocês sem estão pensando dúvida. num Oscar, num prêmio ideal de melhores. A gente Mas, sempre O fez Oscar isso. nunca foi Nunca isso, foi né? isso. Tá Isso bom. A gente concorda. Por isso a gente tá falando que quem vai ganhar é a Glenn Close. Cris? Tá bom. Vai ser a Glenn Close, não tem jeito. Mas eu também iria de Olivia Colman. E melhor ator, hein, Thiago Faria? Melhor Alguma chance ator. do nosso Ah, querido Rami Malek não ganhar? Infelizmente, né? O que aconteceu, né? Essa campanha maravilhosa do Rami Malek conseguiu fechar uma categoria que tava super bagunçada Ele até está agora. de parabéns, né? Tá de parabéns. Mas eu acho Parabéns pro Rami Malek. Além da campanha, eu acho que é muito bait, né? É um papel muito que as pessoas querem ver. Mas, Chico, a gente querem conversou ver. sobre isso há algumas edições e essa categoria tava muito bagunçada. Tava. Muita gente achando que Christian Bale levaria Aham. pelo filme.
por interpretar o Chevy Chase no Vice. Fantástico. Muita gente também acreditando que seria o Bradley Cooper, mas aí a campanha dele foi perdendo o gás. Então não foi óbvio essa maneira como o Rami Malek ganhou a liderança. Show de marketing. Foi impressionante. Mas é dele, eu acho que ele ganha. Mas ganhar. eu acho que as coisas começaram a ficar mais concretas com aquele Globo de Ouro de melhor filme para o Bohemian Rhapsody. Mas quem mereceria? Bradley Cooper, sem dúvida. Eu também acho. Eu daria Eu daria o prêmio pro Bradley Cooper. Vamos manter a dignidade aqui na. Ai. Cris Lume, você daria o prêmio pra quem, já que o Romanek já ganhou? Acho que o Bradley Cooper, né? Olha só, temos uma unanimidade. Bradley Michel, Cooper. a gente nem precisa perguntar. Eu também daria. Michel ama. Ele também daria. Quem não daria para o Bradley Cooper? É a pergunta, é a grande pergunta. Vamos lá. Homem, seu menino. Melhor direção. Até o Clint Eastwood ficou meio, confuso. Ele daria pro Bradley Cooper, sem dúvida. Gente, desde o American... A gente já vai falar dele na Mula. Que já tá acontecendo isso. Eu acho que ele ficou confuso também, o Clint. Desde o American Sniper, gente, ele tá apaixonado pelo Bradley Cooper. Enquanto vocês vão com o fubá, ele já voltou com o bolo, o Clint Eastwood, viu? É um cara que na verdade, deu um revertério nas pessoas, o Bradley Cooper, que a gente achou que ele era aquele atorzinho daquele filme da cachaça, que eu esqueci o nome. Que filme da cachaça? Não, eu acho que assim, ele Bebê não case. Isso, eu acho que assim, em relação, compara-se muito ao Ben Affleck, mas eu acho que em relação ao Ben Affleck, a surpresa que o Bradley Cooper nos trouxe é muito maior, né? Bem maior. Me surpreendeu muito mais, porque pra mim sim, ele era aquele galanzinho do bêbado. E quando falaram... E virou um galã bêbado, galanzão bêbado, é isso. O galanzinho bêbado é o galanzão bêbado. Quando falaram pra gente, sempre vai bêbado. ter uma refilmagem de Nasce Uma Estrela. Nossa, e vai ser a Lady Gaga com o Bradley Cooper. Eu falei, que pode, né? Por isso que venceu o meu prêmio da Varanda Awards de olha que surpresa. E agora, olha que coisa interessante. O Bradley Cooper começou fazendo um cara que dava vexame na festa de casamento, agora ele dá vexame no Grammy. Não é? Subiu de vida. Né? Subiu de vida. Ele já Isso não, aí. não é mais o Zé Ninguém, ele já é o vexame com o Zé Alguém. Exatamente. Já. Melhor diretor, Thiago Faria. Afonso Cuarón. Ganha. Mas eu acho que ele ganha. Eu também acho que ele ganha. Eu acho que um prêmio pro Spike Lee seria muito legal pelo filme, que é o Infiltrado na Clã, é um filme muito bom, mas por esse fator, quero ver o discurso do Spike Lee no Oscar. Acho que eu votaria no Spike Lee nessa categoria pra ver o discurso dele. E não pelo que critério. A pessoa critica a minha escolha da Glenn Close. Eu concordei. Faz a mesma coisa lá. Concordei. Prefere um, mas vota no outro. É isso. Mas eu faria também a mesma coisa. Eu prefiro o Afonso Cuarón, mas votaria no Spike Lee. Sensacional. Cris Lume. E acho que o Cuarón ganha. Cuarón ganha. Eu também acho que o Cuarón ganha e eu votaria realmente no Cuarón. Dessa listinha aqui do Cuarón. E vamos para o melhor filme, que agora acho que teremos surpresas. Teremos? Não sei. Michel? Não sei. Ih, Não sei vai votar em Vice. Eu sei que alguém mudou a opinião de 2 da tarde pra agora. Thiago Faria, quem vai ganhar o melhor filme? Olha, ele chamou na chincha. Eu acho que Roma ganha, mas ali brigando com outros como Green Book, por exemplo. Cara, do Thiago, vocês perderam. Que pena que é só áudio. Não tem vídeo. O Pantera Negra também é possível. O Infiltrado na Clã talvez. Nasce Uma Estrela, quem sabe, vai surpreendendo a gente ali no final. Bohemian Rhapsody seria uma cantoria geral e seria muito bonito. Eu lembrei o filme que eu queria que tivesse indicado. Fé Corrompida, lógico, mas eu queria que se chamasse No Coração da Escuridão, né? First Performer de indicado você queria. Cris, o Thiago fez essa miscelânea aqui, deu um trambique. Deixa eu resumir. Roma ganha e eu queria que Roma ganhasse. Muito bem. Ah, bom. Eu voto com o relator aí. Isso aí. E você, Michel Eu Simões? também voto com o relator aqui. Você acha que todo mundo acha que Roma ganha assim, facinho? Roma ganha. Pra mim, Roma já ganhou faz um mês aí. Um pouco. Tá. Isso aqui não ganha dinheiro nenhum, né? Não perde também. Mas tá gravado. Tá gravado. Mas tá gravado. Não, gravado tudo bem, Fica beleza. pra eternidade. Depois eu falo que eu tô bêbado, qualquer coisa, não sei o quê. Eu acho que Roma tem muitas chances. Eu espero que Green Book não tenha nenhuma chance, mas eu acho que tem um pouco de chances. Mas eu vou
apostar numa reviravolta total e Pantera Negra melhor filme. Olha! E eu votaria em Juan. O especialista do Oscar apostou em Pantera Negra. Já imaginou uma coisa assim? Uma revolução por causa daquela categoria de filme popular e tal, né? Eu acho incrível, incrível. E faria todo sentido, afinal o Oscar é da ABC, que é da Disney, logo... Aliás, essa foi a polêmica, né? De que as pessoas levantaram que aquelas 4 indicações que não iriam aparecer os prêmios são porque são as 4 indicações em que não há nenhum filme da Disney. Exato. E só contextualizando... A gente não falou, inclusive, isso, né? Teve mais um backslash. Semana passada, o Chico trouxe, assim que aconteceu, nós estamos gravando, que 4 indicações... 4 premiações não iam ser apresentadas durante o Oscar, sendo nos intervalos. E a polêmica comeu solta, acabou que o Oscar voltou atrás e vão ser apresentadas no ritmo normal. E percebeu-se, alguém levantou essa hipótese, que todos os indicados, nenhum deles era da Disney, e a ABC que vai transmitir é da Disney, e logo não temos interesse nessas indicações. O Oscar voltou atrás depois de uma repercussão negativíssima, envolvendo muitas figuras muito importantes o baile todo reclamou, né? Como Lady Gaga. Não, todo mundo entrou. O Bradley Cooper, o Spike Lee, o Alfonso Cuarón e tal. O Alfonso Cuarón, inclusive, pra mim, ele fez o melhor discurso. Pô, vamos botar fotografia e montagem, vamos deixar de apresentar. Desde que o cinema começou a produzir filmes, tem filmes sem som, tem filmes sem trilha, mas não tem nenhum filme que não tem fotografia nem montagem, entendeu? Então... Exatamente. Não dá. O Guilherme Del Toro falou uma coisa interessante também, falou que é uma das poucas coisas que não é herança da literatura, do teatro, de outras artes, são coisas que são especificamente cinematográficas, que ele definiu como... o coração da nossa arte. Olha que bonito, depois do Coração na Escuridão. Sensacional. Amigos se defendendo, afinal, o Afonso Cuarón tá super cotado pra ganhar fotografia e montagem. Exatamente. Então, e lembrando que fotografia em inglês é cinematography. Então, olha aí, é cinematography. Não pode deixar de fora. Tem cinema no nome. Tá lá no nome The Heart do of Our Craft. Nos últimos tempos até o pessoal tem falado photography mesmo, mas cinematography é o tradicional. Exato. E tudo fica como está, então. Voltamos, resolvemos tudo isso aí. E hoje é anunciado que o Queen vai tocar na festa do Oscar. Já, que isso. Tá isso bom. Quer dizer o quê? É uma farofada, né? É uma farofada. Isso quer dizer nada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Rami Malek ganha. Só o Rami Malek. E eu acho que ele vai cantar com o Adam Lambert. Eu acho que ele vai aparecer no meio da apresentação. Vamos aguardar, A Bette Midler foi anunciada que vai cantar a música do Mary Poppins, provavelmente porque a Emily Blunt não segura um vivo. Pode ser. Pode ser. E as outras todas estão confirmadas, menos até agora não foi confirmado o Kendrick Lamar no All the Stars, da música do Pantera Negra. O único que não foi confirmado ainda. Nossa, e a ideia inicial era que fosse só a Lady Gaga e o Kendrick Lamar, né? Então, naquele começo da polêmica. Mesmo assim, eu não sei se é a agenda, não sei se é pra dar surpresinha no final. Enfim. Vamos aguardar, né? Feitas as apostas, agora já entregamos os vencedores pra você. E eles anunciaram outra coisa também hoje, desculpa. Eles anunciaram que os clipes de melhor filme vão ser apresentados por pessoas que não são do cinema. A única pessoa eu acho que foi a única que foi anunciada hoje é a Serena Williams. Vai apresentar um dos clipes de melhor filme. Muito bem. Não sei qual o sentido disso, mas... Com certeza é uma tentativa de chegar a um outro público. Chegar em públicos nunca antes navegados, né? Gisele Bündchen, talvez. Uma loucura. A gente tava assistindo ontem um programa sofrível aí na TV e tinha na Ellen DeGeneres tinha como chama? Um namoro na TV... entre a Naomi Osaka, tenista... Número 1 do ranking. Número 1 do ranking, né? A japonesa número 1 no ranking do tênis, com o Michael B. Jordan. E aí o apresentador não sabia nem quem era Michael B. Jordan, confundido, achou que era o Michael Jordan. E o que isso significa? Então, era a Ellen DeGeneres tentando fazer esse encontro, que não fazia o menor sentido. Então eu falei... Mas aquele quadro que deve ser nessa linha. Isso. Deve ser nessa linha aí de tentar integrar todas
entendi. os polos de celebridades existentes no planeta pra tentar atrair audiência. Aguarde Marcia Goldschmidt ou Angélica em Estrelas. Maravilha. fazendo algo do tipo. Mas esse Maravilha. quadro da Ellen é bem engraçado. Teve uma vez que foi a Hillary Clinton. Aí eles começaram a botar uns caras bonitões e tal, não sei o quê. Depois começaram a botar várias mulheres. E aí apareceu Michelle Obama pra escolher e tal. Foi bem interessante. Ela ficou com a mulher, não lembro qual foi. Nessa, ela escolhia... Ela escolheu o Michael B. Jordan, acho que antecipadamente. Eu não vi, a gente só viu um pedacinho do quadro, né? Tá. Mas é um programa pra não ver. Ah, que é isso? Nossa, não o da Ellen, o programa aqui no Brasil que tava falando, um programa de tênis. Ah, tá. Eu achei que era outro. Não, da Ellen, tudo tranquilo. Vamos Não. parar um pouquinho de Oscar, relembrando apenas que o Bolão da Varanda está já aberto, já está aí com mais de 100 pessoas participando, então por Olha. favor, vocês Ah. participem. Algumas pessoas me falaram, me Os links perguntaram. estão nas redes sociais. No Quem Twitter, ganha o no bolão, Facebook. Quem ganha bola ganha ganha o um quê? pacote de ações da varanda. É isso. Vamos falar de Amula? Vamos falar de amor. Chega de falar de Oscar por hoje, ou por agora, porque nós vamos ter que falar dele de novo daqui a pouco, com Poder Me Perdoar. Amula, filme dirigido por um desconhecido de nome Clint Eastwood, Clintão, americano de São Francisco, 88 anos. melhor começou a carreira republicano da ontem. história. Melhor pessoa do Partido Republicano. Não Além partido, do né? Fred Rogers, né? Do... É, mas aí depois você bota o Clint aí pesa, né? Um É. pouco mais. Queremos o Clint mesmo, né? Só pra relembrar, nós falamos de 2 filmes dele, já como com o tempo vai passando, a gente já vai criando uma certa... Arquivo. certo caldo, um certo arquivo. Temos arquivo né? já. Então nós falamos de Sully no episódio número 52, chamado Sobre Cowboys e Pilotos. E também tivemos um top 5 da carreira do Clint, então quem quiser saber o que a gente acha dos filmes do Clint e tudo mais, tem lá o top 5 de cada um de nós. E no episódio número 117, conhecido como Fora dos Trilhos, falamos sobre o último filme dele, que foi o 1517 Trem para Paris. Então acho que a gente não precisa ficar muito relembrando o Clint. Vocês querem falar alguma coisa sobre a carreira desse jovem? Não, acho que não. Você quer? Quem ficar curioso, corre lá, né? Nesses episódios. Vamos pra sinopse, então. Air Stone Clint Eastwood. é um premiado criador de flores que sempre foi ausente da família e preocupado com o seu trabalho apenas. Falido, ele encontra um trabalho fácil, ser uma mula para transportar drogas em sua caminhonete, enquanto tenta recuperar o tempo perdido de seus erros do passado com sua família. Thiago Faria. Sim, bem explicadinho, Michel. Deixando claro que... É um filme bem explicadinho, deixando né? claro que a mula é o sujeito que transporta drogas, não é uma produção da National Geographic, de jeito nenhum. E o filme foi inspirado numa história real, que foi escrita no artigo do New York Times. O nome do artigo é A Mula de 90 Anos do Cartel de Sinaloa. Sobre um sujeito que passou um bom tempo da vida ali durante os anos 80, 90, traficando sem que ninguém percebesse, e ele foi preso e depois ele já morreu. Enfim, o projeto não se originou com o Clint Eastwood. O Clint Eastwood foi convidado para filmar um roteiro que já estava sendo desenvolvido. O roteiro é do autor do Gran Torino, Nick Schenk, né? Nick Schenk. Então, mas apesar disso, é um filme que dá pra a gente notar várias referências tanto ao cinema mais recente do Clint, quanto à própria trajetória dele, ao estágio em que ele está na carreira. Parece um projeto pessoal. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Muito da sensação, né? Também tive. Parece mesmo. Esse Clint, né, ano passado o Clint fez 2 filmes. O primeiro foi o Trem para Paris, que a gente comentou aqui no podcast também. O Trem para Paris era um filme mais experimental quase dele. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi, até comentei no episódio que eu não esperava um filme assim do Clint. Um filme mais cru e que tinha um ritmo diferente do cinema que ele costuma fazer, porque ele sempre foi associado a um cinema mais clássico, na maneira como narra as histórias, as tramas.
Mas ao mesmo tempo ele tem traços muito modernos que pontuam esses filmes mais clássicos. E o A Mula é um filme que pra mim representa muito esses dois lados do Clint, porque ele conta uma trama com início, meio, fim, bem tradicional, mas tem momentos ali no filme, opções que ele faz que são bem estranhas pro material que ele tá filmando. Principalmente, na minha opinião, o tom do filme, que é um tom muito leve, é quase um tom de comédia, e também como ele acompanha um personagem que seria um personagem amoral, detestável, mas que na visão do Clint vira um senhorzinho fofo em grande parte do filme. Então é um filme que tem esses dois lados do cinema do Clint, que é um lado muito clássico e outro lado moderno, surpreendente. Muito bem. Cris, o que você achou de A Mula? Pra mim, A Mula tá, assim, bem conectado com o Gran Torino, né? É a sensação de que ele consegue chegar no sentido dele chegar num filme que é aquele veículo perfeito pra ele, né? Ele como ator, como diretor e tal. Nesse, ele até falou, não, mas vamos fazer um filme, mas que possa ter uma festinha pra mim, pra eu dar uma curtida, né? Pra eu dar uma relaxada. A minha sensação é essa, de que... Porque, assim, quantos papéis maravilhosos para atores de 90 anos existem no cinema hoje, né? Só ele mesmo consegue criar um papel tão complexo para ele mesmo. A gente fala muito de papéis para mulheres, às vezes, né? Ter papéis mais complexos, assim. O caso dele também, eu vejo isso, né? Ele elabora e assim, é muito, né, do velhinho atormentado, egoísta, que sempre viveu para ele mesmo e que vai passar por uma jornada de transformação em que ele vai voltar o olhar dele pro outro. Eu acho que tanto o Gran Torino quanto a Mula se comunicam nesse sentido, assim, tratam disso de alguma forma, e ele ainda vai em busca de uma discussão atual nos dois, né, naquele momento. O Gran Torino vai falar um pouco de imigrantes e tal, e aqui também ele vai falar dos mexicanos, do cartel. Então é isso, né? Ele tem um moralismo ali dele, um sentimentalismo dele ali, meio barato ali nos dois, mas ele consegue não sei, ele consegue ter o carisma e cativa, te né? prender, Ele é muito de te cativante. cativar e te trazer ritmo e de ser aquele anti-herói que te seduz, assim, né? E que quando você vê, você tá torcendo por ele, claro. Então, eu acho que é isso. Pra mim, na hora que eu tava assistindo, eu lembrei de Gran Torino na hora. Não tem muito como não fazer, acho que essa ligação. Mas por outro lado, também lembrei de outra coisa. Assim, se naquele momento, se no Gran Torino ele era um cara muito mais... cara agressivo, né? Sei lá, de dar tiro e tal. Ele tá tão fragilizado nesse, né? Ele tá envelhecido sem medo de parecer envelhecido na frente da câmera, na minha opinião, assim. Então eu acho bem, bem corajoso nesse sentido. É o primeiro filme que ele faz como ator desde Gran Torino. Acho que as comparações que ele mesmo dirige, porque ele fez um outro filme só como ator. Não, dos filmes dele eu falo assim, é verdade. Ele fez um Without a Curve, With the coisa Curve. assim, With the Curve. Exatamente. Então tem 8 anos de diferença e acho que tem muitas ligações realmente com o Gran Torino. É um filme centrado num personagem mais velho, então acho que ele se vê ali, então por isso que ele pega o papel. É um filme que tem essa coisa do cara meio isolado, assim. O Gran Torino era um isolado mais recluso e o outro era isolado da família, porque ele quer curtir a vida doidada. Então, curtindo a vida doidada. Tá de boando. Eu acho que tem muitas comparações. Então faz muito sentido ser o mesmo roteirista, assim, que esteja envolvido nos dois filmes, porque eu acho que tem muitos paralelos. A gente já tá falando, né, das nossas opiniões, assim, é o filme que eu mais gosto, dirigido pelo Clint desde Gran Torino. Todos que ele fez depois, ele fez muitos, ele fez acho que uns 7 filmes depois. Ele fez Invictus, ele fez aquele lá do Espírita lá, Além da Vida. Ele fez o Sully, que a gente já falou. Sully. Teve mais outro que ele fez. O do trem e tal.
eu acho que é um filme que ele mais volta para um Clint que eu gosto de ver, que é assim, é um roteiro muito simples. Os roteiros dele geralmente, né, dos filmes deles, geralmente são mais simples mesmo. É um roteiro muito simples, muito apoiado na interpretação dele também, na criação do personagem. Mas que ao mesmo tempo, eu acho que, como o Gran Torino, ele fala de coisas importantes, assim. O Gran Torino, ele termina com um ato de generosidade que você não espera daquele personagem. Generosidade, sei lá, dá pra ter várias interpretações daquilo. E nesse filme, eu vejo meio que da maneira do Clint Eastwood, que você tem que pensar que é um cara que tem 88 anos, que tem uma visão meio careta do mundo, mas ao mesmo tempo sempre foi um cara meio humanista também ao mesmo tempo. Eu acho que é meio que quase uma revisão minúscula da América atual, assim. No momento em que ele faz piada com os negros que estão ali, pararam o carro e ele vai ajudar, não sei o que, chamando de crioulo, sei lá, enfim. Porque aqui no Brasil tem esse negócio que black pode, não, lá black pode e aqui preto não pode, então negro pode, então tem uma confusão. Mas tem essa piada, coisa, tem muitas referências a essa coisa latina também, então é quase como se ele criticasse um personagem que ele torna muito simpático também. A visão que o cara tem do mundo, a visão mais tradicional que o cara tem do mundo. Então eu acho que é meio complexo tudo isso, porque é um filme pra se gostar, é um filme que ele faz pra gostar, é um filme que tem uma redenção do personagem, a volta dele pra família, essa coisa, ele busca uma redenção, né? Enfim, quem vai ver vai captar, vai entender que tem um negócio complexo ali. Eu acho interessante ser complexo, acho que não é legal que seja menos básico, e tem essa coisa meio, sei lá, uma dicotomia entre, tipo assim, você tornar um personagem que tá fazendo uma coisa completamente errada, quase um criminoso como um velhinho simpático, um personagem que você acha legal, ao mesmo tempo em que você está criticando todo aquele esquema que está acontecendo ali. Eu acho um filme bem interessante, não esperava esse filme. Eu não tenho muito mais a acrescentar, que vocês resumiram tudo que eu acho sobre o filme. O Chico tava falando que o filme é simples, que o roteiro é simples, mas o filme custou 50 milhões, é isso? Então eu queria registrar que eu tenho certeza que mais da metade foi só naquela festinha. Certeza. E no salário do Bradley Cooper. que só entrou lá pra cantarolar cello ali na cafeteria, e foi isso aí. Mas eu gostei. Michel, você quer falar? Não, pode falar. Mas eu gostei do que o Chico falou, porque ele começou comentando a trama do filme. Realmente é uma trama que parece muito simples, né? E ele até parece que narra o filme para deixar tudo muito cristalino para quem tá vendo. É uma narrativa clássica de redenção, com traços de road movie, do jeito mais direto possível. É a sessão da tarde. Nossa, é isso que é a magia desse filme. Porque ele 100%, é simples, direto, clássico. E falsamente simples também. Exato. Ele é simples, esse é o ponto. Simples. Eu acho que ele parece simples na superfície, mas é todo falsamente simples em tudo, em absolutamente tudo. Ele compõe um personagem que é bem complexo, e como ele faz essa confusão de ser o diretor do filme e estar atuando, é muito fácil você confundir uma coisa com a outra e criticar o filme como se o próprio Clint fosse um cara cheio de preconceitos e super ultrapassado e grosseiro. Não, ele tá confundindo tudo. Existe o filme exatamente. Que ele tá dirigindo e existe o personagem que ele tá interpretando. Eu acho, pessoalmente, que já é emocionante ver o Clint atuando num filme que ele dirige. Eu acho que sempre é especial pra mim, porque alguma coisa acontece quando ele tá no dirigindo ele próprio. Algo ali, né? Não, então, e eu acho a imagem dele. A imagem dele. E eu nunca vi ele sentir ele tão fragilizado. Ele tá mais velho e ele até porque ele tá mais velho, óbvio. E ele encarna aquilo. Você nota a voz dele mais fragilizada, a postura. Me lembra um pouco o nome do ator do Lucky, né? Harry Dean Stanton. O Harry Dean Stanton, exatamente. O que é a sensação? Essa coisa de não esconder nem um pouco a deficiência, já que a idade está trazendo ao corpo, né? Mas Sim. o Clint eu acho que isso fica mais forte porque ele é uma figura muito mais conhecida, muito mais sim, amada. E aí você coloca, primeiro, ver o Clint interpretando, pra mim já é especial. Então, mesmo se o filme tivesse um roteiro muito fraco e tal, a presença dele já
ele tem um carisma ali que leva o personagem, o filme. Mas além disso, como diretor, ele tem um olhar que torna tudo... Ele dá meios tons para tudo no filme, sutilmente, de uma maneira que não é muito empurrada pro espectador. Então, o personagem que o Clint interpreta é um sujeito ranzinza, em vários momentos é detestável mesmo, porque ele, imagina, abandona a filha no dia do casamento para ficar no bar, se divertindo com os amigos, enfim, ele tem atitudes que são desagradáveis. É um cara muito individualista e às vezes meio sem noção mesmo. Ele faz as coisas porque faz e ninguém tem nada a ver com isso. E também na maneira como ele trata as outras pessoas, ele trata de um jeito que parece que ele está sendo irônico com as pessoas. Então ele encontra um grupo de mulheres lésbicas, motoqueiras, e ele fala com elas como se estivesse sendo irônico. Então você interpreta aquilo, o espectador que só fica não consegue ir além dessa superfície que o filme dá, parece que é uma prova de que o Clint Eastwood é um republicano idiota, né? Sim. Mas não, é o personagem que ele está compondo. E durante o filme ele vai desconstruindo esse personagem e criando uma série de situações que mostram que todo aquele mundo que cerca o personagem também está cheio de problemas e de complicações. E de nuances. Eu acho que o filme vai muito simples e muito convencional e muito clássico até um certo ponto, até quase a metade, e depois ele vai complicando tudo. Quando o personagem do Bradley Cooper entra muito no filme, aí eu acho que ele fica... ele vira uma discussão política sobre a América do momento. Porque o que acontece? O personagem do Bradley Cooper é o policial que está atrás do traficante, ele sabe que existe um traficante ali atuando, só que ele não sabe quem é. E o traficante é um senhorzinho branco, vovô, que tá se servindo de mula no carro super chique dele para transportar drogas. Então, esse senhorzinho branco vira a última possibilidade para último suspeito na lista desse policial, que ele e a polícia vão ser agressivos com todos os outros personagens da trama que não cumprem muito esse padrão do típico americano branco e, enfim. É engraçado, né? Quebra um pouco o clima às vezes, né? Quando vai pro gabinete, né? Quando tá no Bradley Cooper ali, uma coisa meio um CSI ali, né? Outro filme. Então é como se passasse a ser um filme muito sobre esse viés que existe na América de que todos são suspeitos, menos o americano branco, né? Vira um filme muito atual nesse sentido. Eu acho que tem isso. Mas isso, eu acho isso interessante, eu acho que isso tá realmente no filme. Eu acho que isso é até feito de uma forma meio desleixada pelo roteiro. Eu acho que o roteiro... Os filmes do Clint tem, às vezes, um roteiro um pouco desleixado. Ou meio, sei lá, tão simples que deixa passar muitas coisas. Por exemplo, esse filme... Como é que as pessoas não descobrem a identidade de um cara de 90 anos que tá virando mula lá, se eles estão ouvindo as conversas das pessoas, eles não sabem nem o nome, entendeu? Então, acho que da parte, principalmente na parte final, o roteiro tem vários furos muito grandes. Outra coisa que eu acho truncada, por exemplo, assim, o filme ele vai construindo uma relação do Clint com o cara, o latino lá que vai tomar conta dele, o mexicano que vai acompanhar ele, meio que... e depois desaparece com o personagem. Então acho que tem, sabe, podia ter um cuidado maior de conseguir reposicionar as coisas. Não é uma obra-prima do beleza, cinema, eu também acho que esses problemas acho que são bem menores diante do que ele consegue. Isso você falou da complexidade do personagem, principalmente nessas coisas de como ele eu acho muito legal, porque tem uma cena que é a cena que faz esse remember de quando ele perdeu o casamento da filha, que é ele no bar. E aí o filme mostra ele se tocando que ele está perdendo o casamento da filha. Então, e ao mesmo tempo ele não faz nada para mudar aquilo. Então tem é muito mais complexo, que ele podia explicar, amargo, né? Tem que ir lá atrás, entendeu? Podia ser mais simples, não vou fazer isso. E podia ser tipo assim, bebendo aqui, tô nem ligando. Não tem. Tem uma coisa lá que o filme obviamente não vai desenvolver tanto, porque não era esse o coisa, mas assim, que você vê a complexidade da criação do personagem ali. Eu acho que tem vários momentos do filme que essas coisas simples, que tipo assim, não é só o cara que era o cara que queria curtir a vida que deixou a família. Sabe, tem motivos muito pessoais que às vezes não vão fazer sentido pra ninguém. Eu vejo o filme meio que como a voz da experiência, trazendo conhecimento
do que já passou da vida. Então é isso, dessa coisa simples de um senhor falido que encontra uma forma de ganhar dinheiro sendo uma mula, para um filme que discute a questão do preconceito, discute a questão da família e como você se relaciona com família, e as pessoas que são workaholics ou que focaram mais em seu próprio mundo egoísta e depois se arrependem e tentam voltar atrás. Então é um filme que tem várias nuances. É a questão ética de ganhar dinheiro daquele jeito. Muitas. E com pequenas coisas, né? Sem querer trazer lições de moral. Então você capta assistindo o filme. Se você prestar atenção, você vai perder, talvez, captar uns ensinamentos que o Clint está trazendo. Inclusive o final, que eu acho que eu não vou falar agora, porque senão é um spoiler danado. Mas eu acho que o jeito que o filme termina é uma baita resposta para a sociedade como um todo. Mas aí, se eu falar isso, seria um grande spoiler. Não, tudo bem, mas é interessante isso que você falou, porque assim, em relação a outros grandes filmes do Clint, assim, que são grandes filmes por vários motivos, que são muito celebrados, eu acho interessante que esse roteiro, apesar de ter muitos furos, é um roteiro que eu acho mais complexo, nesse sentido. Por exemplo, Menina de Ouro é um filme super clássico, tem muitas coisas clássicas, tem uma história, um melodramão e tal, que ele faz de um jeito, assim, eu acho que a direção dele é maravilhosa naquele filme, mas eu acho um roteiro bem fuleirinho, vamos dizer assim. Nesse filme, apesar dos furos que tem no roteiro, eu acho que as coisas tem tanta textura ali nas discussões, nas pequenas discussões das coisas, que me dá uma sensação muito de uma coisa muito mais complexa do que aquele, entendeu? Por exemplo. Eu acho um filme bem inesperado, na verdade. Eu não estava esperando mais que o Clint fizesse um grande filme. Não sei se é um grande filme esse, mas assim, um filme que me envolvesse tanto. Porque ele vinha numa sequência de filmes que eu achava ou mais ou menos, ou não gostava. E esse realmente eu gostei bastante. Eu já geralmente gosto dos filmes dele. Mesmo dos que eu noto que não me convencem tanto, porque eu acho que tem a maneira de filmar. Existe o diretor está muito presente no ponto de vista do filme, e geralmente parece mesmo o ponto de vista de uma pessoa que já viveu muito e por isso vê aquelas situações de uma maneira muito diferente da que eu vejo e da que um diretor de 40, 50 anos vê. Ele consegue simplificar a situação, tornando-a complexa, mas na hora de transmitir pra gente. Exato, né? mas eu nem sei se é só isso. Por isso que eu acho que esse filme, eu concordo contigo quando ele diz que é um dos mais interessantes que ele viu, do Clint, da fase mais recente, porque eu acho realmente que tem um filme muito simples, clássico, mas nesse ponto de vista do Clint, a coisa fica muito diferente. Fica um filme muito estranho mesmo, para os padrões do que seria esse filme. Esse filme com um diretor mais convencional seria um Green Book. Seria um filme com uma grande lição de moral, que tem a ver com a família. O final seria esse final meio Frank Capra, né? O personagem se redimiu e encontrou teve um insight, encontrou uma lição de vida que vai compartilhar com o espectador. Esse é o filme. Mas do olhar do A Mula é um olhar de um diretor que já viveu tudo aquilo, já vê a vida de um jeito muito diferente, já encara certas situações que a gente veria como situações trágicas, como situações corriqueiras, que vê com senso de humor coisas que a gente veria como grandes dramas, como situações muito tensas, como tragédias. Então, o que eu acho que é o grande diferencial desse filme para mim, que faz o filme ficar muito acima da média, no meu ponto de vista, é que você tem esse filme agradável de se ver, esse filme clássico do senhor que vai lá vender drogas, mas ao mesmo tempo você tem o filme que é o Clint Eastwood interpretando essa situação no ponto de vista dele, de um cineasta que já viveu muito e já viu muita coisa e que vê a vida de um jeito diferente. Então quando ele mostra o personagem do traficante indo transportar drogas e ouvindo uma música, cantando, cantarolando, e a câmera se afasta, e o filme fica leve, o filme fica bonito. Isso é o Clint Eastwood mostrando, gente, olha, desculpa, mas eu já vivi 88 anos, não vai ser isso que vai me assustar. Então, always look to the bright side of life. Então, assim, um privilégio que a gente tem, eu acho. Eu sinto isso quando eu vejo filmes do Clint Eastwood. É um privilégio ver um filme dirigido por um cara de 88 anos e que tem essa visão da vida para compartilhar comigo.
Porque eu não consigo ver isso num filme de um cara de 50 anos, de um cara de 40 anos, que veria essa situação como uma grande tragédia, que filmaria esse filme como se fosse um Breaking Bad da terceira idade. Totalmente. Não é um Breaking Bad da terceira idade. Ou então uma comédia sarcástica. É um entendeu? filme leve, é um filme agradável, é um filme visto por alguém que entende que aquela situação é mais curiosa, mais cômica do que qualquer outra coisa. Acho que esse é o grande ponto, na minha opinião. Duas coisas que o Thiago falou que eu vou puxar. Primeira coisa, é essa coisa da idade do Clint. Assim, a gente até algum tempo atrás, a gente tinha alguns cineastas que eram mais ou menos da idade do Clint, ou até mais velhos, que faziam filmes compulsivamente, inclusive, né? Mas que a gente perdeu. O Alain Resnais a gente perdeu, e o Manuel de Oliveira, que eu acho que era o principal, que se deixasse ia fazer filme até 200 anos. Também perdemos. Assim, a gente tem, depois do Clint, não lembro mais quem tem nessa faixa etária que tá fazendo filme ainda. A gente tem o Godard, e eu sinto muito Godard, isso na Agné Varda. E eu sinto isso. Ele tá com 90 quase. É verdade, já vai mais. muito pouco além. Mas eu sentia isso nos últimos filmes do Manuel de Oliveira, sinto isso nos filmes do Godard, sinto nos da Agné Varda, que é um ponto de vista de pessoas que já viveram muito, que não vão ficar se impressionando com qualquer coisa, que não vão achar tudo uma grande tragédia. Deslumbrados, é uma né? outra maneira de ver a vida. Por isso que é legal quando esses filmes aparecem, e eu acho que deveríamos ter mais filmes dirigidos por pessoas que já estão com mais de 70, 80. A gente quer esses pontos de vista. A vida. A gente fala em diversidade, mas isso inclui diretores que já são mais velhos, porque eles têm muito a trazer para o cinema. Eu tava te falando, eu acho ele consegue dar vida, achar um papel que é muito específico, é muito difícil de se ver assim no cinema, né? Dessa pessoa com 90 anos, ativíssima, aliás. Porque a gente Hollywood já não dá muito dinheiro pra diretores nessa idade. Não, né? então, eu lembro né, que, um nicho do eu nicho. lembro que Eles no final da aposentam as carreira pessoas. o Billy Wilder queria continuar fazendo filmes e ele não conseguia que o estúdio bancasse um diretor de mais de 80 anos fazendo filme. São poucos. Não, Robert e é isso, e ele não tá. Altman, são poucos É o que o Thiago tá conseguiram. falando, ele não tá fazendo um papel do coitado, do que tá Não. sofrendo, do que tá morrendo, ele tá fazendo um papel ativo. E acho que tem uma outra coisa que eu acho que ele faz uma autorreferência ali bem sutil e tal. Eu acho bonitinho que na hora que vai aparecendo, toda vez que ele vai aparecendo as corridas que ele faz, né? First run, 50 run, tem aquela letrinha de filme de Velho Oeste, né? Porque de alguma forma As origens de as origens dele, né? Ele ele cowboy de alguma forma ali, né? E acho que ele Corrida. sempre dá uma leveza mesmo, como se falasse, gente, isso não é tão sério assim, sabe? A vida não é pra ser levada tão a sério. Eu acho tão bonito isso vindo de um diretor de 88 anos, né? Não, eu acho que ele quer talvez falar você disso, esperasse né? um filme sombrio, né? Alguém que tá perto do fim da vida. E não, é um filme leve. Não, é um filme que vê a vida de jeito positivo. Ele se amula ali, ele não tem nada a perder mesmo, né? Se os caras resolverem Exato. que não é o dia dele mais, Cris, isso aí, vida que segue. se tem uma lição, é porque acho que a lição mais óbvia do filme, que é a lição francapra do filme, tem a ver com o relacionamento com a família, o quão é importante você manter vivo o laço familiar maior com toda a sua família, enfim. Mas pra mim o que mais foi tocante foi ver esse personagem que não tem nada a perder mesmo, porque já tem 90 anos. Então é isso. Exato, a vida tá chegando ao fim. E o que você faz dela, né, quando a vida tá chegando ao fim? Só o Clint Eastwood com 88 anos poderia ter trazido esse filme pra gente de um jeito tão autêntico, tão verdadeiro. E corro o risco de me corrigir daqui a pouco e tal, mas eu acho a interpretação dele maravilhosa. Eu acho ótimo. Eu acho ele delicioso, eu acho que ele tá se divertindo e tá acreditando Ele naquele papel. emociona Ele divertido, claramente está se divertindo. com raiva. Ele então... Diga-se de passagem. E eu acho assim, a grande interpretação dele, talvez da carreira dele, porque assim, meio que é quase como se fosse uma homenagem a tudo que ele fez e tal, né? Porque é aquele personagem, ele já tá com 90 anos, o personagem, mas é aquele personagem duro, mais autocentrado e tal, que ele fez muitas vezes veterano na vida de dele. guerra, ele tá... E ao mesmo tempo, é um cara que tem a idade, né? Essa coisa que o Thiago falou, tem a idade. E eu acho que ele tá solto ali, ele se encontrou naquele personagem. Assim, meu Deus, que personagem eu vou fazer. Aí ele faz, eu achei ele ótimo. Ele tinha que ser indicado pro Oscar esse filme. Eu achei também. Eu acho que é o filme que tem cara de resumo de carreira, assim, de
De resumo da ópera mesmo. E se Vocês estão falando, mas quando vocês tiveram a chance, vocês não colocaram a Mula nos Oscars de vocês aí. eu né? Não, acho- mas eu tô falando dele, ele é ator enfim. de cada Oscar. É bom, porque o filme que tava bom. tão fora da discussão do Oscar, eu acho que deveria entrar, mas eu entendo, depois de ter visto o filme, não é um filme fácil de entrar em discussões Não, de de jeito prêmio, nenhum. E é um porque filme que chegou muito tarde também. É o que o Chris falou, você vai torcer pro vilão, quase. Não é um anti-herói ali. que é um personagem herói, difícil então. de você destrinchar ali, desvendar, e ainda mais no momento que a gente tá vivendo, que Tem tudo um é filme lido como de um Green jeito Book, superficial. você vai colocar a mula, o velhinho que trafica droga, quer dizer, é difícil, né, a gente imaginar nos tempos atuais um filme... É que o que é incômodo no Mas caso sexto. é que assim, eu concordo com o Chico, eu acho que não é tão incomum porque a gente teve o grande sucesso que foi Breaking Bad, que é a história de um cara comum que vira traficante, é basicamente isso. Mas o que talvez possa ser incômodo no Amula é que é tudo filmado com muita leveza, então é o cara... Não tem a tragédia do Breaking traficante, Bad, a exato, é o dor cara na consciência, traficante né? Não tem curtindo a vida doidado mesmo, né? Óculos, relógio Rolex, é esse nível. Mas mesmo assim, ele torna tão complexa a situação que aí você tem um desfecho, eu não vou contar também qual, mas que crava uma opinião muito forte do Eu próprio acho diretor. o final do filme muito forte. Enfim. Cris Lume, Meta Varanda? 7,5. E aí, Chico? 7,5. Nossa, vocês vão me matar. Eu vou dar 8. Não seremos nós que vamos matar você. Eu acho que eu não vou dar nota e vamos passar pro próximo Ah, bloco. meu Deus. Próximo Diga, bloco, Michel, vamos qual é a sua falar de nota? Poderia Me Perdoar? 6, 5, 5,5? 6,5. Com isso... 6,5. 6,5 é um 10 do tá bom, Michel. tá bom, É Nota ótimo. boa. Tá Eu não achei que bom. vocês iam tão altos assim. Com isso, a Mula ficou com 74 no Metavaranda e está super bem cotado este ano. Eu acho que é daqueles filmes que daqui a 10 anos as pessoas vão ver de novo e colocar lá no alto da lista dos filmes do Clint. Eu tô fazendo essa previsão, Mãe de Ná. Muito Porque muito bem. realmente, eu acho que ele tem muita coisa ali que dá pra ser vista como resumo de carreira dele. Excelente. Então, paramos de falar de Clint agora e voltamos para um filme que tem indicações ao Oscar. Poderia Me Perdoar, dirigido pela Marielle Heller. Marielle Heller. Marielle Heller, uma americana da Califórnia de 39 anos, começou a carreira como atriz mirim. É escritora e diretora, começou com teatro, com nenhum filme assim destacado. Depois ela foi estudar mais interpretação e foi dividir a carreira entre atriz, escritora e diretora. É o segundo longa dela, se eu não me engano. O primeiro foi O Diário de um Adolescente. Eu já falei 2 vezes sobre esse filme aqui. Você já destacou, né? Acho bem bom o filme, acho bem Um Cama interessante. Fade. Mas é um caminhão Eu fez vi. meio sujo, então é diferente de... Não tem na coisa lúdica, eu acho um filme bem interessante. Você assistiu, Thiago? Cris? Não vi. Eu assisti, eu não tive essa impressão tão positiva assim quanto do Chico. Fiquei mais ou menos. História real. Entre todas as dificuldades de se relacionar socialmente, problemas financeiros e com álcool, a jornalista Lee Israel Melissa McCarthy. começa a escrever cartas falsas entre celebridades que já morreram e a vender a colecionadores e bibliotecas, sempre com a ajuda de seu único e pouco lúcido amigo. Richard E. Grant. Muito bem. Agora vamos falar para o Chico começar falando sobre Eu? Poderia Me Perdoar. Poderia Me Perdoar. Desculpa, 2 indicações ao Oscar, né? 3 indicações ao 3 Oscar. indicações ao Melhor Oscar. roteiro adaptado, que ganhou, né, o prêmio do Da- sindicato. Melhor Ator coadjuvante e atriz. Ator coadjuvante e atriz. Isso. É interessante porque a Marielle Heller, apesar dela escrever também, o roteiro não é escrito por ela, é escrito por outra diretora também, que é a Nicole Holofcener, Isso. que fez inclusive aquele filme do... Ah, não é ele não. Mas tem um filme na Netflix que ela tem, fez recentemente. que é Gente de Bem, se eu não me engano. Isso, Gente de Bem. E ela fez aquele filme Enough Said, eu não lembro como é o título em português, que é com o último filme do Soprano, Família Soprano, esqueci o nome Você tá dele. com a James memória- Gandolfini. James Vou te Gandolfini. contar. Eu acho simpático É a esse filme. velhice. Eu acho Eu acho gosto também. simpático, eu acho simpático. Então, é interessante que tem 2 mulheres, 2 autoras, assim, que têm carreiras já meio estabelecidas, escrevendo. Tem um cara também que escreve junto com a Nicole, que é o Jeff Waite. Mas é um filme que é feminino. E eu acho A interessante... Procura do Amor filme, aqui no Brasil, o filme. Enough Said? Enough Said. Gente, o povo também bota uns títulos... Capricham, mas tudo bem. É,
Como eu falei, eu gosto muito do Diário de um Adolescente, que eu acho um filme menos óbvio sobre um coming of age menos óbvio. Eu acho uma interpretação muito boa da menina que é a protagonista, Belle Polley. E aí eu fui com uma certa expectativa pra eu ver o Poder Me Perdoar, ver a Melissa McCarthy no papel dramático e tal. Achei um filme bem careta. Achei um filme bem basicão, assim. Acho que ela tenta seguir sei lá, uma cartilha já meio estabelecida de biografia e tal. É interessante ver a Melissa McCarthy deslocada daquela coisa do lugar comum dela, mas assim, ao mesmo tempo, esse interesse meio que esbarra no fato de que ela percorre aquele mesmo caminho de que todos os comediantes fazem para fazer um papel sério. A mesma coisinha, não tem nada que eu veja muita diferença ali. Acho um caminho muito, muito parecido com vários outros. Enfim, é isso. Eu acho o personagem da Melissa, eu acho interessante. Acho que a história é interessante. É um problema desse ano. Tem várias histórias interessantes que foram contadas em filmes que não são interessantes assim. Eu acho muito mais legal do que o personagem da Melissa. Esse é o personagem do Richard Grant. Esse sim eu acho mais curioso, mais deslocado e tal. E acho que é uma oportunidade de um ator que a gente já viu em vários filmes de fazer um negócio mais interessante. Ô, Thiago, careta com personagens tão excêntricos, como é que consegue dar um resultado assim? Ou você não acha que o filme seja Como careta? assim? Quem é careta? Não, o filme é O careta. Chico falou que o filme é careta, mas os personagens são bem excêntricos. Eu acho excêntricos. Você não Sim, acha? eu acho que são Uma pessoa que outsiders. começa o filme trabalhando no escritório, bebendo uísque e xingando todo mundo, eu acho uma pessoa Eu acho que são excêntrica. pessoas que não se adequam aos padrões Sim. sociais, né? Porque você tem a personagem principal ali, Israel, que aliás ela morreu em 2014, escreveu esse livro de memórias que rendeu o filme, um livro super elogiado e tal. Enfim, ela vive de escrever biografias de pessoas conhecidas, famosas, mas não tão famosas assim, pessoas que ela admira, e até chegar num ponto da vida em que ela não tem mais dinheiro, não tem mais ninguém que banque os projetos dela, e aí ela decide seguir esse caminho da contravenção mesmo. Trambique mesmo, né? É um trambique diferente, curioso, Artístico. porque ao mesmo tempo ela tá plagiando autores e vendendo esses textos como se fossem dos autores, mas os textos são tão bem escritos que convencem quem compra. É como se ela criasse um novo tipo de literatura. Exato, então ela tá vendendo o talento que ela tem de alguma maneira para organizar aqueles textos. As cartas que tal pessoa não escreveu, né? Aí seria mais exato. sincero. Que coloca em discussão essa questão ética. Da mesma maneira que o filme do Clint Eastwood acaba colocando, esse também coloca, que é até que ponto, né, justifica você fazer um trambique, enfim. No caso dela, tá claro que ela sabe que ela tá fazendo algo ilegal, e ela encontra esse outro outsider, que é o personagem do Richard E. Grant, também num bar, e os dois vão fazer golpes em conjunto. E essa é a história. Eu acho que a personagem é rica, porque eu até vi uma entrevista com a diretora, ela disse que é muito comum você ver personagens masculinos que são anti-heróis e que são personagens detestáveis, mas que você assiste ao filme e no decorrer do filme você vai se afeiçoando a eles. Tem um exemplo que é o Jack Nicholson naquele filme Melhor é Impossível, é o típico personagem ranzinza, chato, mas que no decorrer do filme você vai se aproximando dele. É o Melhor é Impossível chato esse. Ela tentou fazer uma versão feminina desse personagem e que é legal, porque é raro, né, você colocar a mulher nessa posição de outsider, é incomum no cinema. Então tem um ponto aí de diferença no filme que poderia ter sido um ponto de interesse, mas realmente aí eu concordo com o Chico. Eu acho que a maneira como ela filma é muito a convenção ali mesmo de você filmar de um jeito, entre aspas, elegante. O filme tem uma trilha jazzística, então parece meio que como se fosse um sub-Woody Allen mesmo. Você tem uma trilha cheia de jazz, uns planos ali bem limpinhos, tudo muito organizado. Então o filme, ele parece que ele não combina com os personagens. Ele não combina com os personagens. Ele parece estar enquadrando os personagens numa trama que é muito amarradinha, muito quadradinha. Eu acho que ela tenta combinar. Eu acho que ela tenta dar um tom meio seco
pro filme, que é o tom da Melissa McCarthy, assim. Eu acho que talvez seja mais fora dessa coisa meio que esquisita, talvez. Mas eu acho que ela tenta pegar essa coisa seca. Por isso que, pra mim, que o filme é seco, assim. Mas eu acho mas eu senti isso até certo ponto, Chico, porque eu vejo ele seco, mas quando ele vai mostrar a amizade que nasce entre os personagens, ele tenta forçar, principalmente na parte final, a redenção desses personagens. Nossa, de alguma maneira. Aí, então, e aí vai ficando puxado, um pouco sentimental, né? Eu acho problemático porque, primeiro, eu acho interessante essa ideia de construir um loser, no caso, uma loser, mas que foge um pouco do padrão Sanders que a gente está acostumado, né? Quer dizer, é uma loser, mas porque ela é antissocial, porque ela não acertou a vida profissional, teve um relance, mas não consegue se repetir. Ela é antipática, ela é solitária. Então, eu acho curioso essa construção sem ser o que nós estamos acostumados atualmente, que é uma coisa toda indizinha, né? Mas eu acho que ele, assim, só completando, eu acho que ele evita totalmente diferente de Sanders, com certeza, assim, mas eu acho que ele vai para um cinema padrão, um hollywoodiano clássico. Esse é o problema. Aí ela tem dois personagens que eu chamei de excêntrico, o Chico não concorda, mas que são diferentes do comum, digamos assim, do seu jeito. Só pra esclarecer isso, eu falei assim porque, assim, eu acho que uma escritora... Outros adjetivos, pode ser. Não, é porque eu acho que uma escritora aqui, eu acho que ela escrever com um copo de uísque é básico de escritor. É que ela tá dentro de uma redação ali, né? Com 20 pessoas ali, né? Não sei, eu não achei tão excêntrico assim, não. Eu entendi o que você quer dizer, enfim... Talvez seja excêntrico. e aí você coloca uma atriz super conhecida como comédias e coloca ela ali dentro de uma caixinha bem arrumada, dessa personagem com todas essas questões fora do que a sociedade enxerga como comum. E deixa tudo amarradinho, um filme todo certinho, como o Thiago falou, de planos limpinhos. Um filme que tenta ser denso, mas ao mesmo tempo ele é meio preso. Então essa personagem, ela é cheia dessas situações diferentes, mas ela é meio durona, assim, não durona de masculinizada. Uma interpretação meio dura, meio sem swing, molejo, sabe? Assim, eu achei tudo muito quase mecânico. Os planos mecânicos, a personagem mecânica. E o personagem do Richard Grant, que poderia trazer um pouco mais de alívio, claro, ele é um coadjuvante, mas pra mim ele é só um trampolim, na verdade. Ele tá ali só pra aparecer algumas cenas pra personagem. Você nunca entende muito quem é aquele personagem, além dele aparecer quase flutuando e tomar alguma coisa, falar alguma bobagem, cheirar uma cocaína e sair. Quer dizer, eu acho que ele é muito mal, ele é uma muito boa interpretação, mas muito mal utilizado pro filme, que eu queria ver mais o Richard Grant ali, ou pelo menos saber um pouco mais dele, que tivesse algo além do que simplesmente servir de trampolim quando ela precisa, ou tomar um copo de uísque, ou então alguém nos trambiques. Então eu acho que o filme é meio torto. É que eu acho que parece muito funcional tudo, né? Sim, inclusive o personagem dele. Parece que o personagem existe pra provocar uma virada na trama. Exatamente. Tá ali só pra essas coisas. É muito bem encaixadinho pra história acontecer. Eu concordo e discordo do que você falou. Assim, eu concordo totalmente que ele merecia mais, porque ele é muito interessante, assim. Porque imagina, é um personagem totalmente desconectado da realidade, assim. Super, um personagem que vive eu achei ele super interessante. Numa vida que não sabe, que não tem de Bob, né? direito, como é que ele vive e tal. Eu também queria saber mais. E eu acho que ele é pouco utilizado no filme. Não sei porque que eu discordo. Não, você discorda porque você disse que gosta muito da atuação dele, né? Eu gosto também, eu gosto. Eu achei bem interessante a atuação dele e o personagem eu achei muito legal. Então o problema acho que não tá nele, o problema tá na direção. Que não dá espaço pro personagem respirar, digamos assim. Eu não sei se foi porque eu vi esse filme logo depois de ter visto o do Clint. E no filme do Clint você vê... porque no filme do Clint você vê a trama, né? O personagem, você vê o diretor comentando a trama e o personagem. Então você tem essas três dimensões, né? No Poder Me Perdoar eu só vejo trama e personagem. A diretora parece que ela só quer fazer a trama funcionar com aqueles personagens e ponto, acabou. E contar... E parece até que ela tem... como se tivesse uma dificuldade de explicar por que ela tá fazendo esse filme, né? Até chegar num ponto em que no final... Parecia pra mim um filme dirigido pela Isabel Coixet.
Tipo a livraria. Algo muito sem um ponto de vista mesmo. Nada. Até chegar num ponto em que no final ela precisa colocar antes dos créditos finais que o livro escrito pela Lee Israel sobre os trambiques que ela fez foi considerado pelo New York Times como uma obra maravilhosa, como se ela estivesse explicando por que ela fez esse filme, né? Porque aquilo justifica um filme. Eu fiz tudo isso porque esse livro foi elogiado. Então, assim, eu sinto falta de um ponto de vista, sinto falta de uma diretora tentando dar o olhar dela sobre aqueles personagens, daquelas situações. Parece que ela tá muito mais querendo filmar uma história diferente, curiosa. Olha que coisa extravagante, que coisa, né? Uma escritora de biografias fazendo trambiques, olha que curioso. E para por aí, né? Não tem muito quer filmar, além mas ela disso. não filma dessa forma, né? Diferente. Ela só quer filmar. Né? Aí já seria um outro... Porque eu também acho que ela poderia ter feito um filme sujo. Poderia, mas... Um filme sujo, sem um ponto de vista, também me desagradaria, porque eu acho que falta... O que ela quer dizer com isso, com essa história? É só pra mostrar uma personagem outsider que cometeu trambiques num determinado ponto da vida, porque é difícil viver numa grande cidade, sabe? Eu queria saber pra onde vamos e onde estamos, além de ser uma historinha curiosa e diferente. Eu acho que ela deve ter ficado um pouco apegada a estar se apropriando do livro da personagem e seguir a risca aquela então talvez querer né? respeitar e no final, enfim, eu não sei exatamente como é o tom do livro, mas em relação ao outro que também era um roteiro adaptado, o outro filme já tinha, acho que provavelmente o livro já tinha esse tom mais solto, mais livre, mais sujo mesmo, então eu acho que é mais fácil você trabalhar quando o negócio já vem assim. Então nesse não sei, porque tipo assim, é uma autora falando sobre a história dela, e aí a mulher já morreu, e aí você vai fazer um filme sobre isso, então talvez tenha pesado um pouco nas decisões. Eu acho que o filme só teve algum destaque porque é a Melissa McCarthy fazendo um personagem diferente do que ela sempre fez. Eu achei que é aí que o filme ganhou alguma notoriedade. Eu achei muito montada. Eu gosto do Richard E. Grant. Muito fantasiada de personagem. Eu não me convenceu como uma personagem real. Me convenceu com a Melissa McCarthy fantasiada de personagem. De gente normal. O Richard E. Grant, não. Ele me convence mesmo. Parece que ele tá muito à vontade dentro daquele personagem que também é muito montado. Mas a Melissa McCarthy, várias cenas ela andando na rua, parece que ela vestiu uma fantasia e tá andando na rua. Não vi como algo natural. Ela quase assume o táxi do Gugu pra você tentar reconhecer que é ela. Eu senti isso. É típico. É isca pra prêmio, eu acho. Eu fiquei com essa sensação. Vamos Meta Varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu vou dar 5,5. Eu vou dar 5. Vou dar 2. Eu vou dar nota 4 e com isso você poderia me perdoar? Gente. Podia ser pior que isso, né? Podia ser menos. Ficou com 48 e caiu da varanda, Cris Lume. Que pena, né? Puxadinho da varanda. Thiago Faria. Que eu você puxadinho. Trouxe pro puxadinho no episódio de hoje. Olha, eu tô numa saga que o Chico já fez há uns 6 meses, que é ver todos os filmes do Oscar. 6 meses. Eu tô tentando completar minha lista de filmes que estão aí disponíveis e tentando assistir a todos. Não sei porquê, né? Mas enfim, eu tô tendo boas surpresas nessa minha jornada rumo ao Oscar. E principalmente na categoria de documentários. Vocês já tinham falado aqui numa edição passada sobre o Minding the Gap, que vocês gostaram. Sobre skate. Do filme. Bing eu assisti. Liu, acho que é o diretor. E eu me surpreendi com o filme, eu gostei dele. É um filme de um diretor jovem, então até por isso ele tem algumas... Ele é imaturo em vários aspectos de narrativa, na maneira como ele... Até a imaturidade é interessante. Tem um frescor no filme que eu acho que supera tudo que ele tem de problemático. E pra quem tá querendo ver um filme sobre mudanças geracionais, sobre como é crescer, sair da adolescência e entrar na idade adulta, esse filme é exemplar, eu acho, porque ele conseguiu uma proximidade muito grande com os personagens que são amigos dele, do diretor. É um filme sobre 3 amigos crescendo,
O que eles têm em comum é o amor pelo skate, então são Que terem skatistas. crescido no mesmo bairro e depois cada um segue o seu caminho. E o filme aos poucos revela que todos tiveram algum tipo de problema na família. Eles são muito francos em relação a esses problemas, falam sobre isso no filme. O filme consegue imagens muito íntimas desses personagens. E aos poucos você vai notando que a tendência desses personagens de repetir problemas e vícios familiares que os tornaram vítimas. Então eles viram de vítimas, em alguns casos, a agressores. E o filme, como teve um tempo longo de gravações, ele consegue mostrar esse ciclo de uma maneira ao mesmo tempo compacta. É um filme que acho que tem 1h30 só, e muito profunda mesmo, porque ele acompanha as transformações desses personagens por muito tempo e com uma franqueza muito grande. Pra mim, entre os filmes de documentário que eu vi, é o meu preferido. Eu recomendo, então, Mind the Gap. Muito bem. Acho Mind que the temos muito que citar, já falamos do filme, né, Chico? O Mind Eu the gosto Gap, bastante, eu acho bem curioso essas também. transformações todas. Acho meio cru, mas é isso que vocês falaram. É um cara meio que É pra ser muito cru, jovem, é um tá, skatista gravando outros dois amigos skatistas. acho né? que o grande Só que documentário... com tudo isso que o Thiago falou. Acho que o grande documentário não foi indicado, que é o Want to Be My Neighbor, que é mais, a gente falou sobre ele também aqui já. É mais tradicional, mas tem um personagem tão incrível e uma maneira tão gostosa de que ele conta a história que eu acho interessante. Você falou só do Mind the Gap agora, então tem o RBG também, que é um filme que está indicado, que é um filme bem quadrado, bem num formato muito televisivo, e que mas que tem uma personagem fantástica, magnética, que é uma juíza da Suprema Corte Americana. E que ganhou, inclusive, esse apelido RBG, que são as iniciais do nome dela, que agora eu não vou lembrar, que é Ruth Bader, porque por causa do rapper lá do Notorious B.I.G. Então ela virou a Notorious RBG, ela viralizou e tal. E é uma personagem meio folclórica também, porque foi uma velhinha baixinha e tal, tem 80 anos, até hoje ela tá na Suprema Corte e tal. Então o filme vale muito por causa dela, para entender a história dela, como ela foi importante. Como documentário é bem convencionalzão mesmo, não tem nada de cinema ali. Mas acho que vale ver por causa dessa figura, assim. Eu vi um outro documentário que é o Hale County This Morning, This Evening, que o diretor é apadrinhado pelo Apichatpong Weerasethakul, tailandês. Não sei o que ele foi fazer na América ali, mas enfim, ele aparece como consultor, idealizador, alguma coisa do tipo no projeto. Que é um filme que eu esperava bem mais. Eu achei um filme interessante. Ele se propõe a entrar numa comunidade, numa cidade que tem uma população negra muito grande, ou quase toda negra, assim, no sul dos Estados Unidos, e ele vai meio que mostrar a realidade daquelas pessoas, como elas vivem, qual é a realidade delas ali. Tem uma fotografia bonita, tem aquele esquema de chegar com a câmera e registrar o que está acontecendo, não intervém muito no que está acontecendo, mas eu acho que é um formato que a gente já viu muitas vezes, inclusive com os filmes do Frederick Wiseman, que é o mestre nessa história há 50 anos, faz a mesma coisa, ou faz melhor. Então eu esperava um pouco mais do filme, achei interessante, mas não tanto quanto eu imaginava. Muito bem, Cris Lume, qual é o seu assunto que você vai trazer pro Puxadinho da Varanda aí? Olha, eu fui ver o filme novo do Robert Rodrigues. Isso aí. Uma tentativa aí de criar uma menina, uma personagem virtual, a Alita. Baseado num mangá, né? Então... Baseado naquela apresentadora do Fantástico virtual que tinha. Exatamente, né? A Eva Byte, não. Eva Byte. Ela tá... Como é que eu posso dizer? A história é bem basiquinha, assim. Eu acho que o encantador mesmo é tentar ver a dificuldade de se criar uma personagem tão virtual, que parece muito com a atriz. Eu não me lembro o nome agora da atriz que é a Inspira, né? É americana, mas é meio latina. Isso. Eu acho que o mais fascinante é tentar acompanhar a criação da personagem virtualmente, mas... A trama em si não acrescenta muito. E a música da Dua Lipa no final tá ótima também. Mas acho que é isso. Eu acho legal a primeira parte do filme. Eu tô com essa mania de gostar das primeiras partes e depois não tanto, né? Mas eu acho legal a apresentação. Tem a história do... Quase o Dr. Frankenstein, digamos assim, que constrói ali, pra quem não viu, é uma ciborgue, né? Então tem o Frankenstein que constrói, pega a parte humana, mistura com
com outras questões cibernéticas e transforma em um dos robôs que o filme tem. E depois tem quando a história desenrola, filme de ação, o esporte. Eu acho as cenas legais do esporte que eles criam, Motorball. Mas o filme acho que deu uma enrolada no meio. Dessa vez foi o meio que complicou com draminhas e romances qualquer nota. E aí o Alita derrapa, mas não cai da varanda, na minha opinião. Mas é curioso, né? O James Cameron e o Robert Rodrigues se O encontrando. produtor James Cameron, ele ia dirigir, ele acabou desistindo pra poder continuar os Avatares, que acho que não vai entregar nunca. Nossa, e o pior é que tem 5, né? O projeto vai fazer mais 4, né? Tem até o 5. Tomara que ele não entregue, né? Puxado. Eu só queria aproveitar que um dos nossos ouvintes, tô quase emendando com o Cantinho, mas ainda não com o Cantinho, ele pediu pra gente destacar alguma coisa da carreira do Bruno Ganz, que é um ator que morreu essa semana, 77 anos, alemão. E tem uma assistência à carreira, mas talvez não seja tão conhecido assim. Vocês têm algum destaque do Bruno Ganz? Bruno Ou Ganz vários fez destaques? Asas do Desejo, né? Então acho que aí já não precisa ter feito mais nenhum filme, já fez Asas do Desejo. Nem é um filme que eu amo no coração, mas é um filme que eu acho que eu respeito bastante, assim. Os mais jovens vão lembrar dele de A Queda, provavelmente, né? Na verdade, assim, eu até vi uma pessoa falando no Facebook, eu concordo super com isso. Que pena que o Bruno Ganz vai ser lembrado pelos memes de A Queda. Porque é um ator que merecia um pouco mais. Ele fez A Eternidade de um Dia, do Theo Angelopoulos também. Então acho que é um ator que tem muita Um amigo americano, eu gosto muito dele no Nosferatu do Herzog, eu gosto muito. Mas ele também fez a casa de Jack construiu, né, Thiago? Ah, verdade, tava aí. Sim, tava lá. E uma bela atuação no filme. Já o Lars von Trier tem isso de usar o ator como referência para a carreira do próprio ator. Então tem muito dos filmes que o Bruno Ganz fez antes do A Casa do Jack construiu dentro daquele personagem. E é um personagem que ele tá costurando a trama inteira. É super importante pro filme. Então, aí uma referência mais recente para quem tá ainda aí ligado no A Queda. Que, aliás, a atuação dele no A Queda eu acho boa. Eu também achei boa, claro. Achei injusto também jogarem fora só por causa dos memes. Ele tá bem no filme. É que os memes atrapalharam depois e é engraçado também, né? Se não fosse, não estariam usando até hoje, gente. Foi o meme imortal. Que pediu essa conversinha, mas é super isso. É um meme que vai durar pra sempre. Mas acho que só de lembrar do Desejo e Eternidade de Mais um Dia já... E do Nosferatu pra mim já é a trinca ótima. Nos últimos dias a gente perdeu também o Albert Finney, né? Que morreu também, que era um ator que também fez muito filmes relevantes ao longo de sua carreira gigantesca e tal. Eu fico triste. Era um cara que eu achava interessante. Vamos pra aquele momento agora? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona. Só enviar comentários pro nosso blog cinemanavaranda.com. A Joana, ela enviou um comentário sobre o filme do Van Gogh no Portal da Eternidade que a gente conversou no episódio passado. Junto com o Se a Rua Bill Falasse, falamos do Portal da Eternidade. Sim, exato. Ela disse que é sempre bom poder compartilhar as frustrações cinéfilas com vocês. Também achei que o filme ficou ali meio indeciso quanto a usar demais ou se tornar mais acessível. Ele tem uns cortes muito repentinos e um último ato muito apressado, que me decepcionou um pouco por ser minha parte preferida da vida do Van Gogh, e o William Dafoe e o Mathieu Amalric tiveram uma química ótima. Como é o nome da nossa Joana? Joana, você tá de parabéns, porque ela sabe, ela tem parte favorita da vida do Van Gogh, cara. Ela é maravilhosa. Eu tenho orgulho dos nossos ouvintes, eu já sempre falei isso. E Joana, as frustrações e alegrias. É a minha ouvinte favorita do momento. Ela falou um pouco aqui também sobre as atuações no filme. Ela disse que são incríveis e o William Dafoe consegue ser adorável, melancólico e um pouco louco, tudo ao mesmo tempo. Ele consegue suportar bem, mesmo tendo muitos closes. Seria uma surpresa extremamente feliz se ele levasse o Oscar desse ano. Não custa nada sonhar. Ele já ganhou Veneza, vamos... Não que ele merecesse, mas ele já ganhou Veneza, já tá bem premiado. Não merecia não, mas eu gosto de imaginar o William Dafoe ganhando um Oscar. Ela fala que em alguns momentos o filme lembrou um outro filme sobre um artista incompreendido que também pensa ter um quê de divindade, sob lentes com muitos closes e uma direção confusa e indecisa. Sim, Aronofsky, estou falando de você. Sacou qual é o filme? É Mãe? Será? Não sei. Qual que é o filme?
Não sabemos. Eu acho que é mãe. Eu tô achando que é mãe também. Joana, que é um artista, né? Explica pra gente que a gente não captou. Joana, não, aí já não, por favor. Vai comparar com Mãe, gente. Mãe tem que ser comparado com um filme horroroso. Pode ser Noé, se você pensar que o Noé é um artista da humanidade também. Vamos pro próximo comentário. Vamos pro próximo. Leandro Vec. Olá, varandeiros. Ao ouvir o comentário do Thiago sobre sua hesitação em postar tweets, só pude pensar que James Gunn deveria ter pensado dessa forma. Fica a lição. James Gunn deveria ter ouvido o podcast antes de falar as bobagens que ele falou anos atrás. Não só James Gunn, né? Uma turma grande, Kevin né? Hart também. O mais recente foi o nosso queridíssimo Liam Neeson, né? Nossa. Que não foi tweet, mas ele devia ter ouvido essa O filme dica. dele foi adiado, Foi né? adiado. E passou em Berlim, não foi... O filme dele passou em Berlim? Berlim não, em Sundance. Passou em Sundance, não foi... Nossa, esse filme tinha passado em festival. É, mas passou, acho que fora... Agora eu vou até buscar aqui, porque agora eu não lembro. Eu tô começando a lembrar que é Berlim mesmo na competição, viu? É isso então? Teve mais algum... Teve mais algum comentário bombástico? Fala um aí. Competiu em Berlim mesmo. Competiu em Berlim? Competiu em Berlim. Filme dirigido pelo Hans-Peter Esse Molland. Esse festival agora? Isso. Gente, ô Michel, você não vai falar nada sobre o festival de Berlim? Eu vou comentar que o filme que ganhou Berlim é de um diretor que tem 2 filmes que eu gosto muito e que todo mundo devia ver os filmes dele e ficar de olho pra esse, que é o diretor Nadav Lapid, diretor israelense. Esse filme que ganhou chama-se Synonymous, deve ser Sinônimos em português, provavelmente, se for lançado aqui. E é o filme dele que ele é feito na França, mas tem muito a ver com a questão israelense e política, que a gente já sabe como é que é aquela região complexa. Ele fez a versão original de A Professora do Jardim da Infância e Policeman, super recomendados. Sim, também Muito acho. bem. E é bom ver um diretor valorizado em festivais, né? Um diretor que a gente já acompanhava há um tempo, ganhando prêmios. Ganhando mais espaço aí. Urso de Ouro do Festival de Chegando lá. Berlim. Legal. Tomara que seja um dos bons Ursos de Ouro, porque teve vários Ursos de Ouro fracos. Até semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau!